tudo bem? Que honra minha. Eu estou muito, muito, Que muito honra feliz. minha, Eu estou muito feliz. que honra minha. Lembro, Eu também, Marta, que bom te ver aqui, que bom ver que você continua, mesmo com todas essas dificuldades desses tempos, que você continua aí lutando pelas boas causas, é, pelas pessoas que perderam voz e que perderam tanta coisa, perderam a pátria ou que nunca tiveram uma pátria, que estão numa dificuldade e esses tempos só estão piorando, né? infelizmente, infelizmente. Eu lembro de primeiro dia que a gente encontrou, que eles me falaram que você ia vir para minha casa. Eu fiquei tão feliz, porque para mim foi encontrar uma pessoa tão humilde, tão especial e tão maravilhosa. Hoje eu estou muito feliz de compartilhar esse pauta com você. Quero te agradecer muito, muito para você estar nessa linha da frente, nesses dias tão difíceis que a gente estamos vivendo, que a gente está vivendo. É, não tá fácil, né? Sim, com as fronteiras todas fechadas, a Tentando gente melhorar a luz aqui pra gente. sem problema. Mas eu não sou o Paulo Zero, né? Então, assim, a minha melhorada de luz não é tão melhorada assim. Ah, Vamos ver. Ai, não consigo fazer nem parar o abajur. É, ups. acho que tá mais ou menos, né? Vocês Ah, estão tá me vendo bem ou tô escura? não, tá bem. Seu Tá luz bem? já tá maravilhoso. Então, a mim tá chegando essa energia boa. Ah, Marra, Marra, é assim, muitas vezes as pessoas acham, né, que quem trabalha na televisão e, enfim, aparece na televisão, as pessoas são diferentes, né? Todo mundo é igual e eu acho que quando a gente conhece as pessoas, é assim, você agora está tendo contato com gente super legal e super conhecida e reconhecida, né? E você está vendo que todo mundo é meio igual, né? Todo mundo é parecido. Sim, sim. Eu tô vendo mais do que isso hoje. Hoje em dia, que é nessa pandemia que a gente está vivendo, primeiro quero mandar meus sentimentos para os familiares das pessoas do mundo inteiro que a gente já perdeu. É força para todas as pessoas que estão lutando nesses dias para o Covid, ou que conhece alguém que está lutando, porque é difícil para todo mundo. E hoje É, você pensando mesmo, né? Eu, como eu posso ajudar? Como que a gente consegue exatamente. fazer? É você que É. já viajou o mundo, que já foi para todo lugar e para todo canto, que trabalhou muitas coisas. Como que está sendo nesses dias para você trabalhar nessa pandemia na linha da frente? É, assim, eu tô na linha de frente, mas nem tanto, né? No sentido de que eu não tô pessoalmente indo a muitos lugares. Até porque há uma restrição de acesso, né? E eu acho que eu só estou indo a lugares onde não é possível reportar de outra maneira, não sendo pessoalmente. Todas Uhum. as pessoas que eu estou conseguindo entrevistar por Skype, eu estou entrevistando por Skype, porque eu compreendo a importância do isolamento social. Então, quanto mais isolados nós ficarmos, melhor vai ser para todo mundo, né? Quando Sim, eu saio para a rua, eu me ponho em risco e eu ponho os outros em risco. Então, a menos que seja uma situação em que realmente precisa da minha presença, é melhor eu ficar em casa. Eu tenho feito muita coisa de casa, o que uhum. para mim é um universo completamente novo. Eu estou descobrindo a minha casa, né? Aham. Desde que eu me mudei para essa casa, desde que eu moro aqui, vai fazer 7 anos, eu fiz 6 séries grandes internacionais. Uhum. Sem contar que eu, assim, normalmente a minha semana envolve uma ida, pelo menos, a um aeroporto por semana. É muito difícil eu passar uma semana dentro do Rio de Janeiro. Eu sempre dizia para o Paulo assim, eu queria tanto passar uns 2, 3 meses só no Rio de Janeiro, dormir toda noite na minha cama, poder, né, acordar de manhã e mexer no meu jardim e tal, né? Uhum. Aí aquele negócio, cuidar do que você deseja, né? Ele se realiza de maneiras
que nem sempre são as maneiras que você quer. Mas, enfim, a gente está. Estou tentando fazer o máximo em termos de qualidade de reportagem, Uhum. e enquanto a gente respeita o isolamento social em benefício de todos. Mas essa determinação contra essa desinformação que a gente está tendo de todo lado, cada um está falando uma informação tão diferente. A sua determinação é o segredo desse luz e desses luta toda da resiliência, né? Que eu vejo em você um exemplo muito grande para mim. Obrigada, obrigada, É, Ama. então, como você Marta, consegue? Qual é o segredo? olha, não sei. Eu acho que quando tem trabalho para ser feito, alguém tem que fazer, né? O meu trabalho é esse, o meu trabalho é o jornalismo, é fazer reportagem. É, eu, assim, não precisa, não é nenhum segredo, né? Eu já disse 1 milhão de vezes quais são os critérios que eu uso para fazer reportagem. Nesse momento, o meu critério é: tem ciência, tem comprovação, se tem, ok, se não tem, a gente tem que denunciar o que não está funcionando, que as pessoas estão sendo enganadas. É, não é segredo para ninguém o meu comprometimento com o jornalismo ambiental, Uhum. né? Eu Sim, acho que a gente tem acesso à ciência e sabe das consequências terríveis para nós humanos do desmatamento. sim. Não falar sobre isso é uma omissão imperdoável. Então, e aí você tem que correr atrás e ir fazendo, né? A verdade é, a gente não pode ficar parando para pensar se a tarefa é grande demais. É que nem subir uma montanha, e eu subi algumas, assim, não grandes coisas, mas, enfim. Você não pode ficar pensando, ai, eu estou a 3.000 metros de altitude, e ainda vou ter que chegar a 6. Uhum. Você tem que pensar assim: hoje eu caminhei com minhas próprias pernas até os 3.000 metros, amanhã eu vou fazer mais um pedaço, Oh, né? amém. Amém. Não é? Tudo a Sim. gente faz em pedaços, em etapas. Eu acho que isso dá muita resiliência para a gente. Eu acho que uma coisa que dá muita resiliência para a gente é pensar nos avanços que a gente faz e não em toda a tarefa que tem pela frente. Concordo. Concordo. Então, isso às vezes eu fico, ai, ainda precisa fazer tanta coisa, não sei o quê. Não, é assim, cara, a gente já fez tanta coisa legal, né? Então vamos continuar fazendo, vamos tentar fazer mais uma coisa, vamos por aqui, vamos por ali, né? Então, e eu sou uma pessoa muito bem disposta, isso Graças a também, Deus. sabe? Sim. Assim, graças a Deus, porque nesse período aqui tá assim, em casa. é, Eu tenho o Paulo, que é o meu marido, que é o cinegrafista que trabalha comigo, então, assim, eu tenho facilidades que outros colegas que estão em casa não têm, eu Uhum. reconheço isso. Mas como eu estou em casa, não estou indo gravar nada na rua, Concordo. eu também estou comendo em casa. E então eu tenho que cozinhar o almoço, cozinha o jantar, prepara uma coisa, prepara outra, vai lá, faz a lista de compras para vir entregar, aí chega aquele monte de compras, você vai lá, lava tudo, limpa tudo, arruma a casa, limpa o banheiro, blá, blá, blá. Nos primeiros dias, né, eu, a pessoa mais bem disposta do planeta, resolvi que, assim, bom, passados 2, 3 dias, você tem que limpar a casa, né? Sim. Claro. Deveria limpar todo dia, não dá tempo. Aí eu resolvi fazer uma grande faxina com aquele mop, né? Aham. Lavando o chão. Aí na primeira fiz uma faxina na segunda, daí fiz outra na sexta, daí fiz uma segunda, daí fiz outra na sexta, começou uma dorzinha aqui no cotovelo. Na Oh. terceira semana eu tive que parar com as minhas faxinas, porque a empolgação da pessoa deu uma lesão aqui no cotovelo, de coisa de esfrega, 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 limpa, 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 limpa a parede, limpa tudo. Mas eu acho que mesmo quando a gente tem uma lesão, a gente continua fazendo uma coisa ou outra, né? Sim. E a vida é assim, resiliência. Ah, tá, então eu não posso mais passar o mop, como é que eu vou limpar? Vamos passar aspirador? Vamos fazer.
E a vida também é um pouco assim, sabe? É, às vezes a gente joga demais joga muita energia, se machuca, é, acha que não tem resultado, acha que está tendo mais prejuízo do que resultado bom e tal, mas no fim das contas a casa está limpa, Sim, sim. né? Então a gente não pode ficar focando muito também nisso, né? Eu não estou querendo ser assim muito poliana, né? Uhum. Porque no sentido de ser, ver o lado bom de tudo e tal, né? Mas eu acho que a gente não pode passar a vida. é, eu acho que ser poliana é negar que existem problemas. Eu não estou negando os problemas e nem deixando de tratar os problemas e de trabalhar com eles. Mas é você não permitir que o tamanho do problema te paralise. Com certeza. Eu também me cobrei muito nas primeiras semanas. Oh, vou ficar em casa, vou lá, vou fazer um curso, vou fazer aquilo, vou fazer outro. Aí fui descobrindo que não, eu preciso voltar para a minha luta, eu preciso falar sobre a questão dos refugiados e dos apátridas, mas me adaptando com o que a gente, todas as ferramentas que a gente tem hoje. Porque se eu vou falar também que, tudo bem, eu também preciso hoje preciso trabalhar, preciso disso e daquilo, eu fico sem querer esquecendo das pessoas mais vulneráveis e das pessoas que mais precisam da gente, que eles Exato. contaram. E quando a gente se queixa assim, mas tem que fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Tá, eu tenho que cozinhar, eu tô com a geladeira cheia, né? Tô em isolamento, tô numa casa confortável, com todo o conforto possível, né? Ficar me queixando disso quando as pessoas estão passando dificuldade é de um egoísmo, né? Que, e que eu acho que assim, a gente, não sei se você assistiu um filme que chamava Minha Vida de Cachorro. Não. É um filme, eu acho que é um filme sueco. Uhum. E aí é uma história do menino, uma história complexa e tal. E ele vai para uma casinha assim. é, a história se passa nos anos 60 e ele vai para uma casinha de brinquedo que tem no fundo da casa, assim, e ele, cheio de problemas e dramas realmente. Aí ele olha pela janela e fica olhando a lua, né? E pensa assim: pois é, eu tô sozinha aqui, mas pensa na Laika, a cadelinha que os russos mandaram para o espaço. Ela estava muito sozinha. Eu acho que você botar perspectiva na vida, sabe? É também uma coisa de resiliência. E hoje eu li uma coisa muito legal, assim, eu gosto muito do que escreve a Rosisca Darcy, que escreve Uhum. no jornal o Globo. A coluna dela hoje fala é, da solidariedade, né? Da necessidade de você exercer a solidariedade. E aí ela diz o seguinte, e eu acho que é muito verdade. Quando você exerce a solidariedade, você não está sendo bom só para o outro. Você ganha um senso de propósito nesse momento em que a gente está, né? Tá todo mundo passando por uma situação muito difícil, está todo mundo enfrentando dificuldades de um grau ou no outro. Quando você dedica parte do seu tempo ao outro, Uhum. a tentar ver o problema ali do lado, e coisa, seja através do exercício do seu próprio trabalho, do que já é a sua função, ou algum outro tipo de atividade solidária, você não está só. Isso não é bom só para o outro. Isso é bom para você, porque te dá também um senso de propósito na vida, um senso de utilidade, ninguém gosta de se sentir um inútil, uma pessoa que não faz diferença, né? Um ponto escuro no universo. Todo mundo quer ser um ponto de luz, todo mundo quer ser, né? Sim, Quer fazer diferença. Então, quando a gente se dedica um pouquinho para outras causas que não sejam só as da gente, as que nos beneficiam diretamente, isso acaba nos beneficiando. Então, assim, pensar no outro é também um ato de egoísmo que te faz bem. sim,
Sim, hoje em dia a gente está vendo esses atos de solidariedade muito grande, seja dentro mesmo da comunidade do Brasil, seja entre os refugiados, que tem muitos refugiados que já estudaram, que antes de ter essa necessidade de sair fora do país e de correr pela vida, eles eram médicos. E hoje estão na linha da frente, ajudando nessa pandemia e sendo pessoas úteis, que finalmente estão conseguindo exercitar que eles precisam, o que eles estão aqui para fazer. Não, e eu queria te perguntar, como é que você está vendo a questão dessa pandemia nos campos de refugiados e nas áreas onde há crise mesmo, né, ou que as pessoas não têm como sair por não ter documento, e aí em cima disso vem também as restrições de mobilidade. Como é que você está acompanhando isso, Marra? Infelizmente, a situação está muito catastrófica, está muito triste, porque as pessoas que são apátridas são as pessoas que não têm acesso para a saúde. Então, as pessoas estão tendo muito medo para ir no hospital, mesmo passando mal, prefere ficar em casa do que ir para o hospital, precisar de medicamento e depois ser colocado em prisão, ou sem que a polícia para eles, ou não ser aceito dentro do hospital porque não são nacionais e não têm documento. Então, a situação hoje em dia está muito mais catastrófica. Dentro dos campos de refugiados, imagina, 200, 250 pessoas usando a mesma torneira. Todo mundo vivendo dentro de um espaço tão pequeno que como eles vão fazer um isolamento social? Está muito difícil. Mas, de outro lado, eu estou vendo que teve muitos refugiados que estão já, hoje em dia, começando a se adaptar nos países, como o Brasil, estão sendo muito criativos. Estão ajudando um ao outro, estão dando cesta básica, estão fazendo a máscara, estão até traduzindo as informações, traduzindo as coisas para as pessoas se proteger. Que você precisa de uma informação que você confia. E confia da sua comunidade mesmo e das pessoas que são já refugiados e estão te ajudando. Então, a situação está difícil para todo mundo. Eu vejo que hoje em dia essas questões básicas dos direitos, eu teve muitas pessoas que vieram me falar, Marra, hoje a gente entende um pouco do que significa do ser apátrida. Porque nessa pandemia, seus direitos básicos já são, não tem esses direitos. Você não consegue ir e vir, você não consegue trabalhar do jeito que você quer, você não consegue andar na rua tão livre como um ser humano poderia ser, precisava ser. Mas quando eu penso assim, esses exemplos que você deu, né? Pessoas que estavam vivendo já assim, numa condição difícil e mostram uma resiliência absurda, né? Então, tem gente que sai das crises mais forte, mais resiliente, mais criativo, mais capaz de enfrentar a dificuldade, né? E eu acho que esses exemplos são muito importantes para a gente, né? Para ajudar a dar um norte, para a gente compreender que, primeiro, que toda crise passa, né? Sim, concordo. Tudo vai passar. E a outra coisa é quando a crise passar e você olhar para trás, quem fui eu nessa crise? Sim. Eu lembro também de uma coisa quando a gente se encontrou. A gente estava na minha casa. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia te encontrar pessoalmente. E quando você chegou na minha casa, eu parei e pensei, 30 anos da minha vida, eu tinha essa luta de existir. 30 anos eu lutei, acreditei, sempre pensei que um dia eu vou ter um documento, vou ter uma nacionalidade. Quando cheguei no Brasil e comecei a ver, né, de acompanhar, comecei a entender português um pouco mais, assistir Fantástico com a Cida, a mãe da Bela, todo dia e te ver na televisão, eu falei para meus amigos, um dia vocês vão me ver no Fantástico. Você realizou esse sonho. Quando eu me vi no Fantástico, eu me vi na televisão, a única coisa que eu poderia pensar é que nada é impossível.
A gente consegue fazer tudo, mas se adaptando e vendo como que as coisas vão se vendo pouco a pouco, chegando. E você veja que coisa incrível, né? Você foi para o Fantástico não porque eu dei um espaço para você no Fantástico, que eu tenho, foi pelo que você fez. Sim. Porque quando a gente estava fazendo, foi uma reportagem sobre direitos humanos, no momento em que os direitos humanos sob um ataque brutal aqui no Brasil, né? Uhum. E isso foi nos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E E a gente estava buscando exemplos de direitos humanos. Naquela semana você tinha recebido o passaporte brasileiro. Eu vi a imagem, e se eu revejo a matéria eu choro de novo, porque quando eu vi a imagem do seu discurso recebendo o passaporte brasileiro, é uma coisa que é tão forte, é tão tocante, fala tanto para a alma da gente, que eu falei, não, eu preciso conhecer essa menina. Eu vou, vamos entrevistar, e eu fiquei muito feliz de ver que você estava no Brasil e que a gente conseguiu. Eu cheguei em Belo Horizonte, estava uma chuva. A gente queria andar pela cidade, porque você agora podia andar com documento, e não conseguia sair na rua por causa de uma chuva, 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 chuva. E a sua entrevista foi muito verdadeira, foi muito forte. E e eu entendi aquela assim, a maneira, assim, esse talento que você tem para passar uma mensagem, que é uma mensagem extremamente necessária, né? E eu fico feliz de ter feito parte desse processo. Fico muito feliz de fazer Obrigada. parte dessa história, viu? Me sinto bem honrada. Obrigada. E depois que eu vi, que eu entendi que... Não, eu fiz muitas matérias, muitas. Mas eu sempre falo, a única jornalista que realmente me tocou e mudou minha vida, porque sempre eu pensava, né, que, nossa, eu sou essa apátrida, essa pessoa que estava lutando para uma coisa e conseguiu, mas ok, mas o que que tem depois? O que que vai vir depois? Você me deixou enxergar que depois é agora, que a gente tem que ver que é empatia, que eu tenho que dar para as pessoas entender melhor a importância, mesmo a gente está passando hoje em dia, em dias muito ruins no Brasil e no mundo, mas no Brasil, para mim, meu orgulho é ser brasileira. Para mim, o que que o Brasil me deu, o que que eu vi da empatia, o que que eu vi das pessoas brasileiros mesmo, o jeito que eu consegui viver com eles, eu não vi em lugar nenhum. Você sabe que isso me tocou muito, viu? Porque eu morei fora do Brasil muitos anos, em vários lugares. E a gente sabe, a gente ouve muito, né, falar muito mal do Brasil e falar mal dos brasileiros, mas a gente ouve principalmente dentro do Brasil. É, a gente vê assim que o brasileiro tem uma dificuldade de reconhecer suas qualidades, Uhum. né? A gente tem um monte de defeitos, tá? A gente tem, vamos trabalhar com esses defeitos, mas vamos reconhecer que a gente tem qualidades. E você, uma pessoa que chegou de fora, já adulta, depois de, né, de viver tantas dificuldades e tudo, você, naquele depoimento, eu acho que foi isso que me tocou tão profundamente, é que você olhou para a gente com todos os nossos problemas e com todos os nossos defeitos, e você enxergou as nossas qualidades. E você reconheceu essas qualidades, e você botou isso publicamente. E isso foi uma coisa que me deixou profundamente tocada. Porque, assim, nós temos um histórico terrível de violência, mas nós temos uma grande história de solidariedade também, de acolhimento. Nós temos algumas histórias de xenofobia, mas nós temos grandes histórias de acolhimento de quem chega de fora. A gente tem uma grande história de dificuldade, mas a cada vez que acontece uma tragédia no Brasil, a gente vê que o povo brasileiro é capaz de reagir de maneira solidária, acolher, botar estranho que perdeu a casa para dentro da sua própria casa, juntar vizinhos para mandar comida ou para quem nunca viu e não conheceu.
né? E eu acho que, de uma certa forma, pelo fato de que o poder público no Brasil nunca foi muito eficiente em dar as respostas que a gente precisa diante dos grandes problemas, a gente compreende intuitivamente que a gente precisa se unir e resolver Sim. isso, né? Então, você naquela sua fala, você falou isso de uma maneira tão forte, e eu queria lembrar aqui para as pessoas que você, quando eu terminei de fazer essa matéria, você, a fisioterapeuta que eu entrevistei, a Mônica, Mônica Cirne, que tem Uhum. uma clínica de fisioterapia que atende o pessoal lá na comunidade do Alemão. Vocês duas deram entrevista, e o carcereiro do Mandela. Sim. O carcereiro do Mandela perdeu o filho de forma violenta. Você perdeu o irmão de forma violenta no Brasil. A Mônica perdeu o marido. Marido. Eu não sabia de nada disso quando eu comecei a falar com vocês sobre trabalhos relativos a direitos humanos. E a outra pessoa, o Andor Stern, sobrevivente de um campo de refugiados, e que vive sem rancor. E eu penso assim, gente, que pessoas elevadas, que gente de alma elevada, assim, você conhecer a violência, a agressão, o mal, assim, olhar nos olhos dele, né, tendo uma experiência dessa do marido assassinado, do irmão assassinado, como foi o caso do seu irmão, e não desenvolver uma relação de ódio pela comunidade onde isso aconteceu, pelo contrário, de compreensão, isso exige gente muito elevada mesmo. Eu queria que você contasse como é que foi esse episódio do seu irmão, para que as pessoas compreendam por que eu fiquei tão tocada. Sim, eu era apátrida e não tinha documento, não tinha nada desde que eu nasci no Líbano. Eu mudei para o Brasil, eu, minha irmã e meu irmão. Nós três viemos para o Brasil sem falar uma palavra Só em para português. quem não conhece a história, só para quem não conhece a história, você é filha de sírios, Sim, nascida no Líbano. Foi nascer no Líbano porque seu pai era cristão e a sua mãe muçulmana, e o casamento interreligião não era permitido, como não é permitido ainda na Síria. na Síria. Portanto, um direito humano, já estavam dois direitos humanos ali, né? Só na relação dos seus pais completamente violados, né? Violados. Sim, Que aí você e seus irmãos nasceram no Líbano, que não reconhece filhos de estrangeiros nascidos lá. Portanto, filha de um relacionamento ilegal, você não podia ser síria, ni não sendo libanês. filha de libaneses, não podia ser libanesa. Aí a gente virou apátridas. Então você não tem certidão de nascimento. Você está violado de todos os seus direitos. A primeira é a educação. Como criança, se você vai para a escola, como que você vai estudar se você não tem nem comprovante pequeno de quem é essa pessoa? Então, ao longo da nossa vida, a gente foi privado de muitos direitos. Eu queria muito jogar basquete numa equipe profissional. Aí eu não consegui me juntar para essa equipe porque eu não tinha o documento que precisava. Eu queria muito estudar medicina, mas eu fui negada das universidades que têm esse curso porque eu não tinha documento para apresentar. Eu fui estudar outra coisa. Eu nunca desisti de ser um ser humano com direitos e de tentar viver o mesmo nível tanto que meus amigos e todas as pessoas que eu conheci estavam vivendo. Porque para mim, a minha mãe, ela foi meu norte, que ela sempre falava, vocês têm que estudar. Vocês têm que estudar para conseguir viver e ser um pouco melhor do que seus amigos. Porque quando vocês vão trabalhar, você trabalhar sem documento, ou tem uma pessoa, mesmo sem notas mais, sendo ruim, mas com documento, ele vai ter um privilégio muito maior do que vocês. Aí, desde 16 anos,
eu estava procurando um país para me acolher, mandei minha história para o mundo inteiro. Claro que eu tentei tudo que eu poderia dentro do Líbano e na Síria, tentei mandar muitas cartas, tentei mandar muitas mensagens para as pessoas me ajudar. Ninguém quis me ajudar. Nesses 10 anos, desde que eu tinha 16 até 26, o único país que me acolheu foi o Brasil. O único país que me falou, em 2014, você e seus irmãos são bem-vindos na Embaixada do Brasil em Beirute. Me deram um documento de viagem na minha mão, que foi meu primeiro documento que tinha minha foto com meu nome. Então, para mim, as pessoas que pegam tudo, que é garantido para você, né? Eu vou fazer 18 anos, se eu quero, eu posso tirar minha carteira de habilitação para dirigir carro. Quando eu tinha 18 anos, eu queria primeiro existir, antes de ter essas preocupações. Eu tinha sonho igual a qualquer um. Queria carro, queria casa, queria casar, queria fazer muitas coisas. Mas eu tinha muitas limitações. Aí minha mudança para o Brasil sem conhecer ninguém, sem conhecer a língua, sem saber nada. Nunca tinha viajado na minha vida, nem entrado dentro de avião. Vim eu, minha irmã e meu irmão. Procurei na rede social, achei uma família de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Por isso, sempre que eu falo que é povo, é o maravilhoso do Brasil. É uma coisa que eu tenho tão orgulho, que eu sempre falo que é a empatia que eu teve dessas pessoas, dessa família que me acolheu na casa deles, sem nos conhecer, sem saber nada da nossa história. Eles, por algum momento, pensaram, será que eles são terroristas? Procurando. Esse foi bem depois que eles contaram pra gente. Porque o medo de desconhecido sempre existe, de dois lados. E a gente também ficou preocupados. Desculpa. De como será que vai ser? Como será que vai ser viver com alguém que a gente nunca conheceu? Mas foi muito bom. Foi muito bom. Eles acolheram a gente. Eles moram na periferia de Belo Horizonte. Nem eram as pessoas ricas, nem eram que estão fazendo uma coisa para se mostrar. Era simplesmente fazendo para nós. Chegamos na casa deles, fomos acolhidos deles. Era uma família ligada a alguma instituição, uma igreja, uma organização? Nada, nada. Era uma família que eles são católicos, eles vão para a igreja assim, mas não foi a igreja que ligou a gente, foi o Facebook, que eu procurei online. Achei uma amiga minha que foi para o Brasil em 2013 para o encontro do Juventus que aconteceu com o Papa. Essa família tinha recebido ela só por 3 dias. Então, nem a família sabia nada sobre a gente, nem a gente sabia nada sobre a família. Acolheram dentro da casa deles. Chegamos lá, foi tudo novo, né? Tudo novo. A língua, a cultura, as pessoas. Eu deixei para trás meu emprego, deixei para trás minha família, minha mãe, meu pai. Deixei para trás meus amigos, todos os meus sonhos e comecei de zero. Cheguei no Brasil, não falava a língua, tinha mestrado, precisava trabalhar para comer, para sobreviver. O único trabalho que eu consegui era panfletagem, mas eu fazia com um sorriso no rosto. Porque para mim... Quer dizer, aquele distribuir folhetinho no sinal. Distribuindo folhetim no sinal. Com sorriso no rosto, porque para mim e meu irmão foi nosso trabalho legal. Porque se uma polícia me fala, mostra aí seus documentos, eu tenho um documento para mostrar. Nosso sonho era ser refugiados, era ser aceitos como refugiados. Então a gente pediu refúgio no Brasil. Em maio de 2016, fomos aceitos como refugiados. Então, a gente teve 5 anos para ficar no Brasil sem ninguém nos jogar fora. Falar, volta para o seu país. Mas eu não tenho país para voltar. Eu estava pronta, eu, minha irmã e meu irmão, a sonhar mais alto. A tirar carteira de habilitação, ter seguro, ir para o hospital sem ter essa preocupação, começar a procurar trabalho, aprender a língua,
começar a sonhar de novo de uma vida nova. A gente estava prontos para esperar 10 anos, 20 anos até conseguir nacionalidade sem problema. Mas a vida é cruel. A vida não te deixa sonhar tão alto. Um mês depois que a gente conseguiu nosso documento, meu irmão sofreu um tentativo de assalto em Belo Horizonte. Fui abordado por 3 adolescentes da comunidade. Ele não falava muito bem português. Os adolescentes não estavam entendendo que ela era estrangeira, que ele não entendia o que eles estavam querendo. A vida dele foi resumida em uma bala. Uma bala tirou tudo. Tirou os sonhos, tirou a vida, tirou tudo dele. Ele faleceu como apátrida. Mas ele conseguiu uma certidão de óbito. Ele conseguiu um documento com a morte dele que prova a existência dele como ser humano. Porque as apátridas, quando nascem sem certidão de nascimento, vivem a vida e falecem sem certidão de óbito. Então, eles não existem, eles são sombras que estão perto da gente, que vive, que vai e volta, e ninguém fala deles. Ninguém tem esse voz de expressar sobre a luta e sobre a dificuldade deles. O que eu vi? Eu vi 3 adolescentes perdidos da vida, que eles não têm sonhos, que eles não sabem o valor da vida. Mas não é, eu não posso culpar eles. Eu não posso falar que foi a culpa deles, que eles não teve educação, que eles não teve nada da vida. Pelo contrário, eu acredito em Deus. E aí eu vi que esse foi uma mensagem, a missão do meu irmão foi cumprida. A missão dele foi atendida nessa vida. E agora é a nossa. É agora que eu tenho que dar essa voz para essas pessoas que não têm voz. Agora eu que tenho que apresentar as pessoas que estão por aqui esperando a gente de entender qual foi a importância de pegar as coisas como garantido. Nada é garantido na nossa vida. O privilégio que você tem como ser humano, muitos não têm hoje. Hoje, eu vejo minha vida, eu consegui a minha nacionalidade em 2018. Em 4 de outubro de 2018, eu nasci de novo. Eu tenho um documento brasileiro, eu tenho RG, tenho passaporte brasileiro, que hoje eu viajo o mundo inteiro falando sobre essa prática, esse orgulho que eu tenho de ser no Brasil. Sobre o Brasil, não só mudaram as leis, mas também aplicaram. Também eu e meu irmão conseguimos. Porque a gente tem muitas pessoas que trabalham no governo que eles têm esse bom senso, que eles sabem a importância desse trabalho e desse documento que está sendo dado e dessa proteção dadas para essas pessoas. Então, o Brasil está passando de dificuldades, sim. O Brasil tem pessoas muito que precisam da gente, sim. Mas, no mesmo tempo, tem pessoas tão mais vulneráveis que a única esperança deles é o Brasil ou os outros países. Por isso, hoje, eu fui muito surpresa, fiquei muito surpresa em 2014, sabendo que no mundo inteiro existe 10 milhões apátridas. Que eu achava, 10 milhões. Eu achava era só eu, minha irmã e meu irmão. Fui descobrindo que são 10 milhões de pessoas no mundo inteiro com a campanha do Acnur, que chama Acnur é o Alto Comissário das Nações Unidas, que cuida dos refugiados e das apátridas. Eles têm uma campanha que chama Eu Pertenço, que é o pertencimento de pessoas. Eles falam que é número estimado, porque para nós, como você vai saber quantas pessoas tem que não tem registro? Se você não tem registro São invisíveis. nenhum. São invisíveis. Sim.
Aí eu me juntei nessa campanha, faço esse trabalho voluntário com eles, viajando para o mundo inteiro, falando sobre o Brasil, porque a solução não é trazer essas pessoas para o Brasil, não. A solução é ajudar eles onde que eles estão. A gente tentar mudar essas leis, mudar esse ponto de vista que a gente tem nesse mundo, nesses países onde eles estão vivendo. Qual é o país que mais tem apátridas, Marra? São muitos, e cada um por questão diferente. A minha história é uma história desses 10 milhões. Aqui na Américas, a gente tem muita comunidade que são em Dominican Republic, República Dominicana, que são os descendentes de Haiti, haitianos, descendentes de haitianos, que moram na República Dominicana, que entre um dia e outro, eles deram só um documento, né? Que o governo lá decidiu tirar a nacionalidade dos descendentes haitianos, que vivem lá de séculos e séculos. A gente tem, dentro do Brasil mesmo, antes de 1997, tinha muitos brasileirinhos apátridas que viviam fora do Brasil, dos pais brasileiros, que foram nascidos entre países onde se você nasce nesse país, você não consegue a nacionalidade. Aí... Japoneses, por exemplo, né? Tinha Sim. muito brasileiro apátrida no Japão. Os pais vão para lá trabalhar como decassegues, as crianças nascem lá. Aí o Japão não considera que quem nasce no Japão, se não for filho de japoneses, então não é japonês. E o Brasil considerava que se nascesse fora do território brasileiro, não era brasileiro. Não é brasileiro. Foi preciso mudar a lei só em 97. Sim, só em 97. Um pouco para trás. Hoje em dia, a gente tem muito pela discriminação religiosa, discriminação sociais, discriminação... A gente tem muitas discriminações pelas minorias, mas essas minorias se juntaram e viraram mais. A gente tem muitos apátridas na Itália. A gente tem muitos apátridas. Hoje tem uma comunidade muito grande que mora em Kuwait, que foram também, pela uma decisão, tiraram os documentos deles e nasceram apátridas. Então, se você é apátrida, seus filhos são... A gente está correndo o risco de ter muitos apátridas também na Índia, né? Porque a Índia resolveu, a Índia é um país onde tem uma dificuldade de documentação, de identificação muito grande, né? As pessoas nasciam e morriam sem documento, né? E agora eles resolveram que os muçulmanos têm que comprovar que são indianos. Os janaístas, os budistas e os hindus não precisam, mas os muçulmanos precisam, o que é uma forma de discriminação religiosa brutal, né? Esse pensa que são 200 milhões de muçulmanos vivendo na Índia, que são indianos, que estão lá, sempre estiveram, e que agora correm o risco de serem expulsos da única terra que eles conhecem ou viver como párias, sem acesso às coisas básicas, né? Sim. Eu queria contar para quem está ouvindo a gente que a Marra, ela é embaixadora da Acnur. Ela trabalha fazendo aquela embaixadora informal, embaixadora de relações públicas, né? Como disse assim, fulano embaixador do Unicef, ela é embaixadora da Acnur. Ela é uma pessoa que fala, né? Faz essas falas motivacionais pela Acnur no mundo inteiro. E nesse trabalho pelos refugiados e pelos apátridas, ela tem muito contato com uma grande ídola minha, que é a Cate Blanchett. Então, aí faz evento, Marra Mama e Cate Blanchett. Eu falei de você para ela. Que espero que um dia eu consiga colocar vocês duas juntas. Mas eu falei muito de você, na verdade. Ela me lembrou muito de você, porque ela também é uma pessoa muito humilde. Ela é uma pessoa maravilhosa também, que eu gosto muito, mas para mim foi uma celebridade que eu conheci, nada mais. Para mim você é muito mais do que isso.
Sabe que eu já entrevistei a Kate Blanchett uma vez numa dessas, esses junkets, né? Mas essas entrevistas são tão rápidas e tão distantes que você não tem a condição de conhecer a pessoa, né? Você chega, o junket funciona assim, lançamento de um filme, né? Tá lá o artista sentado e tem uma cadeira na frente, aí senta um repórter, faz 5 minutos de perguntas, sai, senta outro, faz 5 minutos de perguntas. Assim, deve ser um saco para a pessoa que está lá respondendo, né? Oh, uau. E ela estava com um bebezinho pequenininho, eu dei sorte porque bem na hora chegou a babá com o bebê para ela amamentar. Não. Então, enquanto ela amamentava, a gente trocou uma ideia. Foi em Cannes, acho que foi em 2008 ou 2009, eu fui cobrir o Festival de Cannes, e ela estava lançando o Indiana Jones, o último Indiana Jones, eu fui fazer lá. Foi no dia que entrevistei também nesse dia o Harrison Ford, que eu já tinha entrevistado outras vezes, e o George Lucas, que eu tinha entrevistado no lançamento da segunda trilogia do Star Wars, que eu adoro também, né? E quando eu estava entrevistando, foi um dia cheio de eventos nos junkets, né? Porque foi um andar de hotel e em cada sala estava um, né? Então estava lá o Harrison Ford, estava o George Lucas em outra sala, ela em outra sala, outros artistas e tal. Então, quando eu estava entrevistando ela, veio o bebê para amamentar, eu joguei um papinho. Quando eu estava entrevistando o George Lucas, faltou luz. Faltou luz, ele ficou aquela situação. Aí ele assim, vamos tomar um café? Eu falei, vamos. Aí a gente saiu, tinha um café no corredor. Aí tô eu lá, tomando cafezinho com o George Lucas, né? Batendo papinho. Chega a Harrison Ford. Pô, faltou luz de novo, não sei o quê. Pois é, por que acontece isso? Você mora na França? Você entende o que está acontecendo? Conversinha, eu no papo, tomando cafezinho com George Lucas e Harrison Ford. Aquela experiência que, para mim, é uma coisa que eu vou guardar para sempre e que eles não vão nem lembrar que um dia aconteceu. Mas eu adorei. A minha experiência foi um pouco diferente. Eu vi ela já 3 vezes. Ela me convidou para ficar na casa dela, onde que ela estava tendo uma gravação de um seriado. Eu passei um dia completo com ela. Ela me deu essa oportunidade. Eu falo que vocês duas têm muitas coisas comuns, porque para mim, eu encontrei com ela em setembro, dentro da casa dela. A gente passou tempo para ela conhecer a minha história, falamos tudo, a gente saiu, jantou, almoçou. Aí foi isso. Nosso encontro era para nós conhecermos antes de gravar em outubro, que em outubro tinha o encontro com ela mesmo em Genebra. Nesse papo lá de setembro, eu tinha comentado uma pequena coisa com ela, que olha, eu tô viajando com minhas amigas, com Isabela e a Luna, a gente vai lá pro Disney, a gente vai pro Grand Canyon. Uma coisa que eu comentei só, era um comentário. Aí quando eu encontrei com ela em outubro, um dia antes do evento mesmo, a gente estava sentados, a primeira coisa, ela veio, me abraçou muito, e a primeira pergunta foi: como que tá Isabela e a Luna e como que foi Grand Canyon? Então, a empatia que você e ela, vocês duas têm, é uma coisa muito, muito grande para mim. Aí eu comentei de você. Na casa dela, falei, eu conheci uma jornalista que mudou a minha vida, que me apresentou a Casa Fala, que me apresentou as pessoas que me ajudaram a se direcionar, porque hoje em dia é muito difícil se lutar pelos direitos humanos e conseguir sobreviver, que me colocou nesse caminho maravilhoso. Aí, está acabando o tempo. Como sempre. Boa! Ela comentou, se Deus quiser, se dá tudo certo, se a gente conseguir um dia, se eu conseguir trazer ela para o Brasil, porque ela ficou muito impressionada com o Brasil. Ela quis muito conhecer o Brasil do meu olhado, como eu consegui trazer para ela. Ela comentou sobre, realmente, ela perguntou sobre a violência, sobre meu irmão, se eu não tenho medo, eu tenho. Falei, a única coisa que eu posso te falar sobre o Brasil é um paraíso que se o mundo inteiro conhece sobre ele, todo mundo vai querer. Mas eu convidei ela. É maravilhosa. E a gente vai se conhecer. Não disse que a Marra é maravilhosa?
Então, Marra, eu vou dizer uma coisa. Você não nasceu no Brasil, chegou aqui adulta, mas você me enche de orgulho de que você seja brasileira, viu? muito, muito, Me muito enche de obrigada. orgulho. Muito obrigada. Eu quero agradecer todo mundo que nesses lives que a gente tem escolheram ficar com a gente, eu vi a gente. Quero te agradecer muito, muito pro seu tempo. Muito obrigada, Meu prazer. muito obrigada mesmo. Adorei, adorei o live. Infelizmente a gente não tem mais tempo. Quer falar Bueno, mais alguma coisa? quero dizer que a cada vez que eu falo com você, eu saio inspirada. Muito obrigada, Marra. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Se cuide, aproveite o que você conseguir aproveitar dessa primavera aí em Detroit Muito obrigada. e venha logo para casa. Se Deus quiser, se Deus quiser. E vamos se encontrar logo, logo. Isso tudo também vai passar. Vai passar. Até breve. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.